Olá pessoal, tudo certo, tudo ok por aí? Porque o Evangelho de Judas não está na Bíblia. Carta inspirada nas escrituras gregas cristãs, escrita por Judas, irmão de Tiago e, portanto, meio-irmão de Jesus Cristo. Parece que essa carta é endereçada àqueles que são chamados e amados em conexão com Deus Pai e preservados para Jesus Cristo, deveria ser distribuída entre os cristãos. Diz Judas, versículo 1 e capítulo 1, vai lá ler. Na época em que Judas escreveu sua carta, uma situação perigosa havia surgido. Homens imortais, animalescos, haviam se infiltrado no rebanho cristão e estavam transformando a bondade imerecida de Deus em desculpa para a conduta desenfreada. Por esta razão, Judas não escreveu, como pretendia originalmente, sobre a salvação que os cristãos que foram chamados para o reino celestial de Deus tinham em comum. Em vez disso, guiado pelo Espírito de Deus, ele aconselhou seus companheiros de fé a ajudá-los a enfrentar com sucesso as influências corruptoras que estavam se infiltrando na congregação. Judas os exortou a batalhar fervorosamente pela fé, resistindo às pessoas imortais, mantendo a adoração pura e uma conduta excelente e orando com o Espírito Santo. Isso em Judas capítulo 3, versículo 4, 19 e 23. Ele mencionou alguns exemplos como os anjos que pecaram, os habitantes de Sodoma e Gomorra, Caim, Balaão e Corá, para provar, sem sombra de dúvida, que o julgamento de Deus seria executado sobre os iníquos, assim como havia sido com os anjos infiéis e os iníquos dos tempos antigos. Ele também expôs a vileza daqueles que procuravam contaminar os cristãos. Isso você pode ler em Judas capítulo 5, versículo 16 e 19. Informações únicas. Embora a carta de Judas seja curta, ela também contém informações que não se encontram em nenhuma outra parte da Bíblia. Somente a, a carta de Judas tem a menção à disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés e a profecia feita por Enoque séculos antes. Você pode ver isso em Judas capítulo 9, versículo 14 e 15. Não se sabe se Judas recebeu esta informação por revelação direta ou de uma fonte confiável, oral ou escrita. Se esta última possibilidade for verdadeira, pode explicar a presença de uma referência semelhante à profecia de Enoque no livro apócrifo de Enoque, que se acreditava ter sido provavelmente escrito no primeiro ou segundo século antes da era cristã. A base para esta afirmação na carta inspirada, bem como no livro apócrifo, pode vir de uma fonte comum. Onde e quando foi escrita essa carta de Judas? Judas provavelmente escreveu sua carta na Palestina, pois não há registro de que ele tenha saído daquela terra. O próprio contexto da carta nos permite deduzir a data aproximada de sua escrita. O fato de Judas não mencionar que Céstio Galo havia sitiado Jerusalém em 66 da era cristã, nem mencionar a queda da cidade para os romanos sob Tito em 70, na era cristã, sugere que a carta foi escrita antes de 66 da era cristã. Pois se pelo menos parte da profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém, Lucas capítulo 19, 43 a 44, já tivesse sido cumprida, Judas certamente teria incluído esta execução no julgamento divino como outro exemplo de advertência. E visto que Judas parece ter citado a segunda carta de Pedro ao falar dos escarnecedores que apareceriam nos últimos tempos, compare 2 Pedro
capítulo 3, versículo 3, com Judas 18. Pode-se deduzir que ele escreveu sua carta depois do apóstolo Pedro, por volta do ano 65 da era cristã, e o livro de Judas foi aceito como canônico nos primeiros catálogos das Escrituras. Entre esses catálogos estão os de Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Eusébio, Cirilo de Jerusalém, Atanásio, Epifânio, Gregório de Naziano, Filástrios, Jerônimo e Agostinho, que viveram entre os séculos 2 e 4 da era cristã. A carta também está incluída no fragmento muratoriano do ano de 70 depois da era cristã. Primeira página do Evangelho de Judas, página 33 do Códice de Texacos. Portanto, essa carta de Judas, ela é um apócrifo, não está nos livros canônicos do Novo Testamento, por sua fala exagerada dessas questões de gigantes, de anjos, de luta de anjos contra demônios, de gigantes tomando conta da terra, etc. Então nós podemos estudar e compreender um pouquinho sobre o que Judas quis dizer em sua carta. Quem escreveu? Claro, não foi Judas, foi uma comunidade que escreveu e colocou o nome de Judas para que essa carta tivesse peso na hora de ser encontrada e ser lida. Acharam uma carta que Judas escreveu. Na verdade, alguém escreveu e pôs o nome de Judas. É importante ler essas cartas apócrifas para ter uma ideia do que elas dizem. Existem muitas. Judas é uma delas. Um grande abraço, tchau.